Então Balaão levantou-se de manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este com o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo teu carinho, pela tua graça, por tudo que nos tem feito, por tudo que vais fazer, Senhor amado, pelas nossas vidas nesta noite, nesta semana que nós iniciamos, Senhor, diante da tua presença. Deus, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Que tudo aqui seja feito para a honra e para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Sentai-vos, irmãos. Eu quero começar, antes de entrar na palavra, começar pedindo perdão. Para Deus, no meu íntimo, eu já pedi, na minha oração eu já pedi. Mas antes de começar o culto, eu estava envolvido com a mensagem e eu acabei esquecendo dos detalhes com relação ao louvor. E eu, por 2 vezes, fiz um comentário que a gente não deve fazer. Não sei se a Suzy percebeu, mas eu falei: é duro assobiar chupacana. Né? E depois eu sentei aqui na frente, procurando os louvores, e eu falei de novo para Isabel: é duro assobiar chupacana. Eu quero pedir perdão e dizer que não é duro, é abençoado se tiver que acontecer isso comigo ou com qualquer um de nós. Nós temos que estar prontos, dispostos a fazer a vontade do Senhor, por mais que tenhamos que substituir alguém que nós não estávamos esperando. Então, peço perdão e não aconselho ninguém a fazer isso, porque as coisas do Senhor não são duras, as coisas do Senhor são abençoadas. Né, Isaac? Não é assim? Então, peço perdão para quem me ouviu, para quem não ouviu, e principalmente para o meu Senhor, porque nós temos que ter diálogos como nós vamos ver aqui, mas diálogos que deem frutos, que deem resultados, que nos levem a algum lugar. Amém? Não por falar bobagem, né? Falar torpezas, que Deus esteja nos livrando disso em todos os instantes. Diálogos e obediência é o tema da nossa mensagem. Quando nós falamos em diálogo, logicamente nós estamos falando em conversa entre 2 pessoas. Uma troca de ideias, uma troca de informação, um ensinamento. Ou seja, são 2 pessoas conversando, certo? E na palavra de Deus, nós encontramos muitos desses diálogos. E eu iria pregar só no final do mês, né? E daí, na sexta-feira à noite, a Osana comentou comigo da possibilidade de pregar hoje. E ontem de manhã eu confirmei com a Suzy. E sentei ali, enquanto o pastor pregava, eu comecei a refletir: Senhor, ficou mais perto aí, mais curto o meu tempo, o que falar.
E se vocês lembrarem, o pastor, Maurício, ele falou muito de diálogo com o Senhor, de conversa com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de o Senhor o repreender, de o Senhor o dar conforto, de o Senhor... Foram várias as vezes. Isso me chamou a atenção. Qual tem sido o nosso diálogo com o Senhor nosso Deus? Qual tem sido a nossa condição de conversa com o Senhor nosso Deus? Quanto tempo nós temos disposto para podermos estar conversando com o Senhor nosso Deus? E eu, quando fui sentar hoje de manhã para preparar essa mensagem, esse texto aqui ele veio muito forte comigo. Ele ficou o tempo inteiro mexendo comigo. Porque aqui tem um diálogo. Um não, são vários diálogos que tem nesse texto, mas um diálogo chama atenção. Que é esse que eu acabei de ler. A conversa de um homem com uma jumenta. Quem tem animal de estimação? Levanta a mão. Levanta a mão, eu sei que a maioria tem. Né? Não tem, André? Você tem um e está dando. Né? Você tem, Samuel? Não tem? Você tem, Dinel? Sueli não deixa, né? Eu tenho sonho de ter um pincher. Meu sonho é ter um pincher. Porque eu me identifico com o pincher. Que eu acho ele muito louco. Né? Eu acho legal quando ele vem correndo e pula na gente e faz aquela folia. Eu me identifico, eu quero ter. A Osana diz que não deixa porque não tem espaço. Né? Uma vez eu trouxe um dentro de casa. Coincidentemente ela mandou para a Mira e coincidentemente o coitadinho morreu. Né? Eu não sei o que fizeram com o bichinho, mas ele morreu, ele não ficou dentro de casa. Né? O Ozia tem um, né, Ozia? O que tem seu cachorro? Hã? É um poodle, né? Tá cego e velho, e eu tenho certeza que o dia que morrer lá vai ser uma choradeira total, se não tiver até uma carreata funerária. Né? É assim. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se de repente o teu animalzinho de estimação, ou quem sabe um dia o pincher que eu vou ter, viu, Zana? Vou ter, tá? Tamo aí. Começar a falar com você e te chamar a atenção. Hã? Animais falam. É possível? É possível animal falar? Quem acha que é, levanta a mão. Hã? Papagaio fala, né? Fala, Edivaldo. Hã? A prova está aí. Eu baixei 2 videozinhos do YouTube, né? E eu queria que a gente assistisse. Pode pôr, César, o primeiro lá do cachorro. Cachorro fala. Hã? Cachorro fala. Vamos ouvir se cachorro fala. Pode pôr o outro, César. Então tá aí uma prova. Cachorro e gato falam também. Com um pouquinho de incentivo, mas falam. Né?
Vai o outro. Esse é mais comum. Pode soltar. Pode fazer o barulho de água? Boa, garota! Sim, há 2 anos, os tratadores descobriram que Einstein é, na verdade, uma fêmea, mas mantiveram o nome que ela já havia aprendido. Pode cantar ópera? Pode cantar? Pode cantar e dançar? Get down. Keep going. Você canta parabéns a você? De novo. Again. E o final? Papagaios falantes existem em todo o mundo. O que faz então Einstein ser tão especial? Because she's so charismatic. Einstein se tornou uma celebridade porque é muito carismática. Não tem medo das câmeras, faz gracinhas o tempo todo. Há muitas outras aves que provavelmente têm um vocabulário muito maior, mas nenhuma colabora tanto quanto Einstein em frente a uma câmera ou em frente a uma grande audiência. Nada a perturba. She's not bothered by much of anything. Einstein tem 20 anos de idade e há 16 faz 3 shows por dia no zoológico, sem jamais ter deixado de falar em nenhum deles. Ela já participou de dezenas de shows na televisão. Einstein agora só anda com estrelas em Hollywood, em Nova York. Ok, obrigado. Então está aí comprovado. O papagaio é mais natural. A irmã Bonifácia tinha um ali, né, Isabel? A gente falava, né? Eu um dia cheguei lá e ele começou a gritar comigo. Mas o que nós queremos dizer com isso? Não é uma coisa normal. Não é comum assim. Mas o que levou a essa situação aqui? De uma jumenta falar com um homem. E o que é mais interessante nesse texto aqui foi que a jumenta cobrou ele duro. Ela podia ter falado, não sou eu a tua serva? Ele falou, não sou eu a tua jumenta? Ela podia ter dito, não sou tua serva? Não estou com você de dia e de noite, te servindo, te carregando para lá e para cá. Por que você está me batendo? E quando ela faz a última pergunta para ele fica sem respostas. E ele só pode falar não. A situação de um homem em decadência espiritual. Que por não dar ouvidos e não obedecer a uma ordem do Senhor Jesus Cristo, ouvida em um diálogo, quando ele procura Deus para amaldiçoar o povo de Israel, e Deus diz para ele, não, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, e ele insiste nessa bobagem, Deus quis dizer o quê? Se você não dá obediência ao diálogo que tem comigo, então você vai dar obediência a alguém muito inferior a você. Para mostrar para você, Balaão, o quanto você é insignificante. O quanto você necessita e carece de uma humilhação para que você entenda que eu sou Deus e que a minha voz tem que ser obedecida.
a jumenta falou e ele ficou sem ação. As atitudes que ele tomou foram todas de conformidade exatamente como Deus queria. Mas quando nós continuamos a ler a história de Balaão, nós vemos que o instinto dele, de pecador, de desobediente, de não dar ouvido à voz do Senhor, quando Deus falava e dava ordem, sendo ele um profeta, nós vamos ver que ele se perdeu. E ele foi o causador da desgraça do povo de Deus. Ele foi o maior responsável para que o pecado, para que a impureza, para que a imundícia entrasse no meio do povo de Deus. Para que a idolatria entrasse no meio do povo de Deus. Então, quando nós temos diálogos com Deus, quando Deus nos dá determinações, quando nós entendemos a necessidade que temos de ouvir a voz do Senhor nosso Deus, o resultado final disso tudo é de obediência para o nosso bem. O resultado disso tem que ser de obediência e de cumprir o que o Senhor quer para as nossas vidas. Senão é bem possível que o nosso animalzinho de estimação comece a falar com a gente. E a gente vai ter que ficar quieto. Porque o Espírito do Senhor se apossou da jumenta. O Espírito do Senhor que estava distante de Saul, pela sua ganância, pela seu desejo de atender o seu amigo, atender o rei, por todas as ofertas que o rei fez para ele, estavam lhe deixando cego. E a palavra diz que quando nós não cumprimos com o nosso papel, as pedras vão cumprir. Nesse caso, a jumenta cumpriu. De fazer com que Balaão, por um instante, ouvisse a voz do Senhor nosso Deus. E tanto ouviu, que quando na sequência do diálogo, agora ele vai dialogar com o anjo, porque o Espírito de Deus abre os seus olhos, e aí ele vê o anjo, e ele fala o quê? Pequei. Pequei por quê? A jumenta viu o anjo do Senhor. E eu, o seu profeta, o seu servo, não tive essa capacidade. Estava cego. Por uma ganância, por um desejo, por algo que não deveria estar tentando fazer. Que irou o nome santo do Senhor, irou o nosso Deus, irou o Senhor nosso Deus. E por quê? Porque ele foi posto em terra para ser bênção para o povo de Deus. E nunca para ser o responsável por um ato de amaldiçoar o povo de Deus, que com certeza trariam consequências danosas. Balaão não soube dar ouvido a Deus quando travou o diálogo com Deus. E nós encontramos, e eu gosto da participação, muitos diálogos que nos chamam a atenção. Eu tenho alguns aqui, mas eu queria ouvir de vocês. Que diálogo vocês lembram na palavra de Deus que chama a atenção de vocês? Vamos lá, um de cada vez. Pastor, qual diálogo que você acha assim? Esse aqui é engraçado, né? Isso aqui qual que te chama a atenção? Tanto faz, pastor. Jesus Cristo trocando ideia com Deus a respeito de algo que ele iria passar e que não tinha nada a ver com ele. Um bate-papo muito franco. E qual que é o resultado desse bate-papo? Todavia, seja feita a tua vontade. Foi feita a vontade de Deus? Foi? Amém? Foi. Jesus deu ouvido. Independente da consequência. Pensou, Zia? Adão e Deus. Pouquinho antes tinha havido um diálogo e Deus deu uma determinação nessa conversa. E depois é necessário um outro.
Diálogo do quê? De correção. Por quê? Adão deu ouvido à voz de Deus? Não deu. Não deu ouvidos. Isso trouxe consequências danosas até aos nossos dias. Até aos nossos dias. Porque alguém conversou com Deus e não deu valor ao que Deus tinha dito para ele. Alguém ouviu de Deus uma determinação e não valorizou. Diferentemente de Jesus Cristo, esses diálogos têm muito a ver, porque um é de correção do outro. Diferentemente de Jesus Cristo, que deu ouvido e foi até o final, Adão não deu. Adão foi o Balaão. E teria sido natural se com tantos animais que Deus tinha dado sob o domínio de Adão, algum deles tivesse Deus falado, eu não vou nem conversar com esse cara. Vai a cabrita lá. Vai a vaca, vai a qualquer outro. Eu não quero nem chegar perto. Mas Deus tem sempre um amor, um carinho. E Ele quer dar a chance do homem se regenerar. Ele está sempre de coração aberto para nos ouvir de novo. Deus nunca fecha as portas, independente das nossas respostas ou das nossas atitudes que nós temos dos nossos diálogos com Deus. Deus nunca fecha as portas. Pensou, Sérgio? Qual? Jacó e o anjo. O que aconteceu entre Jacó e o anjo? Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Isso me faz refletir o quê? As nossas orações bate cartão. Às vezes nós queremos muito de Deus. Nós queremos bastante de Deus, mas não temos disposição de ficarmos grudados com Deus, agarrados com Deus, como esse servo ficou, Jacó. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. E foi uma luta tão dura, foi tão difícil. O que aconteceu com ele? Quebrou a perna? Chegou a quebrar, pastor? Deslocou, a junta, o nervo. Veja a ansiedade de uma pessoa ser abençoada. E nós muitas vezes queremos bênçãos, mas não temos disposição de dialogar. Queremos do bom ou do melhor. Espiritualmente, fisicamente, materialmente, familiarmente, tudo que é mente que for possível. Mas não temos disposição de ficar um minuto que seja com os joelhos dobrados na presença do Senhor, conversando com o Senhor, para entender do Senhor se aquilo que nós queremos realmente é verdade para nós, é necessário para nós, ou é o momento de receber. Lembrou, Edivaldo? Qual? Uma cobrança interessante. Deus fala e a pessoa ri. Deus dá a determinação, diz o que vai acontecer e a pessoa ri. Quantas vezes acontece isso com a gente? Quando Deus está falando aqui, seja lá de qualquer forma, e nós estamos aí no banco, vivendo a nossa vida e muitas vezes dando risadas. Ou ignorando aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Deus tem diálogos diuturnamente, de minuto a minuto, segundo a segundo. Se nós nos dispusermos a conversar com Ele, Ele sempre vai ter uma palavra. Deus não é tímido, está longe de ser tímido, como o papagaio que só conversava com a sua treinadora, ou com a sua amiga. Deus não. Ele não tem preferidos. Ele conversa com todos. Basta entendermos que nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e termos palavras para falar com o Senhor. Fala, Salete. Aonde está teu irmão? Não estamos nem aí, né, Salete? Não estamos nem aí. As pessoas precisam de nós, Deus mostra, e nós, na nossa arrogância,
damos que de ombro, como Caim fez. E o que eu tenho com isso, Deus? Como quem diz, você não é onisciente, descobre onde ele está. Mas Deus sabia onde ele estava. Deus sabia exatamente onde Abel estava. Mas ele queria ouvir de Caim. E muitas vezes, nós por entendermos que, sabermos que Deus sabe de tudo, sabe de todos, achamos que não precisamos dar satisfação para Deus. Ele só tem a obrigação de cumprir com aquilo que prometeu. Tem mais alguém que quer falar? Fala, Isaac. Filho pródigo com o pai. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Faça-me como um dos seus trabalhadores. Por que ele chegou nessa condição? Porque lá atrás teve um diálogo com o pai dele que nunca deveria ter tido. O diálogo de uma pessoa que não tinha nenhuma condição de ser atendido naquilo que foi. E que foi atendido unicamente porque o pai tinha amor por ele e entendia os direitos dele. E deixou ele ir. E deu no que deu. E o pai dele, no seu íntimo, sabia que ele ia quebrar a cara como quebrou. E esperava todos os dias a volta dele. Muitas vezes, nós quebramos a cara. Porque insistimos num erro que não devemos insistir. Foi assim com o filho pródigo, assim como foi com Balaão, assim como foi com Caim. Nós deixamos de ser abençoados, deixamos de conviver no ambiente paterno, no ambiente familiar, no ambiente de comunidade, porque entendemos que lá fora nós vamos ter algo melhor. Mas a Bíblia diz o quê? Há caminhos que para o homem parece verdade, mas o fim deles é o quê? Quem que deu o sinal? Adinel, né, Adinel? Fala. Enoque, não tem. A Bíblia diz que Deus conversava com Enoque. E eu quero crer que Enoque foi tão fiel, mas tão fiel, que Deus só teve uma atitude. Esse cara é 10, mano. É bom conversar com você, Enoque. Tem uma ideia. Vem morar comigo. Enoque foi o quê? Transladado. É bom ser amigo de Deus, né, André? Nesse ponto. Sermos transladados, sermos levados espiritualmente. Entendermos que Deus está nos ouvindo e que está sendo um papo gostoso, um diálogo gostoso. Que estamos ouvindo Deus, Deus nos está nos ouvindo e as coisas andam de comum acordo. Eu gosto muito do diálogo de Deus com Salomão também. Quando Deus fala para Salomão, Salomão, o dia que esse meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, diga para ele, eu ouvirei do céu e sararei a todos eles. Curarei a todos eles. Darei tudo o que eles precisam. Mas eles precisam se humilhar. Eles precisam entender que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor. Que eu sou o único que pode restituir tudo aquilo que eles perderam. Nós falamos de muitos diálogos. E temos muito mais. João Batista, como estava na lição ontem, quando Deus desce o lençol para ele, Deus em conversa fala o que para ele? João Batista, mata e come. Pedro, desculpa, estou trocando os apóstolos. Mata e come, né? O que Pedro responde? Senhor, nunca na minha boca entrou coisa comum ou imunda. Foi taxativo com Deus, convicto daquilo que cria. Deus sabia disso. E Deus tinha certeza da resposta que ia ter. Por causa da fidelidade de Pedro. E Deus diz o que para ele? Nunca considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Então, alguém que é tão certo numa coisa, entra lá onde a Salete falou. Peca na outra. Negligência com o próximo.
Ou seja, eu entro de peito aberto para dialogar com Deus. E Deus pega e abaixa a bola. Que isso não é tudo o que você pensa. O filho, o mancebo rico. O jovem rico. Senhor, que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ah, pronto, deu no meu. Tudo isso eu tenho feito desde que nasci. Sou 10. Sou o cara. Se o negócio é esse, então é comigo, Senhor. Abre o céu porque eu estou entrando. Não é bem assim. Deus deu a corda para que ele mesmo se enforcasse. Porque Deus conhecia o coração dele, assim como conhece o coração de qualquer um. E Deus fala o quê? Então, é isso? Você é bom nos mandamentos? Todos? Do primeiro ao 10º? Então faz uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí o diálogo fica duro, né, Gladys? O diálogo fica duro. Porque mexeu no nosso amor, na nossa idolatria, na nossa convicção, naquilo que nós entendemos, o jovem entendia que era a única coisa que nos fazia bem. O ter. O ter. E ele fala o quê? Não fala nada. A Bíblia diz que ele fica triste, vira as costas e vai embora porque tinha muito. E qual é o diálogo que estão ensinando as pessoas a ter hoje com Deus? Dá-me, 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 dá-me. As igrejas estão lotadas. Eu ando por essa Curitiba aí o dia todo e eu já fiz um propósito, uma hora eu vou levar um papel, vai me atrapalhar, mas eu quero marcar cada igreja que eu passar, eu quero fazer um risquinho. Cada uma que eu passar, gente, tem quadra que a gente passa, tem 4, 5 igrejas. Aqui na Marechal, aqui, ó, nessa região aqui, tem uns templos, uns barracões suntuosos ali, você pode passar qualquer hora, aqueles negócios estão cheios, eu digo negócio. Porque é negócio. As pessoas estão dialogando com Deus, mas o diálogo é um só. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos pedir para Deus, nós temos o direito, mas também temos que apresentar para Deus o quê? Uma fidelidade, um amor, um carinho, uma dedicação para com a sua obra. Precisamos nos preocupar em ter? Sim, precisamos ter. Mas também precisamos nos preocupar, e é isso que esse pessoal não prega, precisamos nos preocupar que tudo aquilo que nós vamos ajuntar, tudo aquilo que nós vamos adquirir vai ficar aqui, e que o mais importante será a salvação das nossas almas. E é esse diálogo que nós temos que ter com Deus. Deus, nos perdoe para que a nossa alma seja salva. Para que nós possamos adquirir de você, Deus, aquilo que você prometeu em um diálogo. De que estaria no céu, mas prepararia um lugar para todos quantos lhe obedecessem e o aguardassem até o dia da sua vinda. Mas muitos de nós poderemos ficar fora desta promessa, poderemos ficar aquém desse diálogo que Jesus Cristo teve com os seus discípulos, porque estamos unicamente interessados naquilo que nos faz bem momentaneamente, no dia presente, no momento presente. O pastor Disseu colocou no boletim sobre os nossos cultos. E qual que é a pergunta, pastor? O texto, o tema, o culto melhorou? Por quê? Foi necessária essa providência do Espírito Santo, de um mês nós estarmos sendo ministrados. Porque os diálogos com Deus, dentro do seu templo, dentro da sua casa, não estavam. E para muitos de nós, ainda não estão. Como para a glória do Senhor nosso Deus, para muitos, e eu pude conversar com alguns jovens adolescentes e abraçá-los e dizer, é muito bom o que está acontecendo com vocês, a mudança de comportamento que eles estão tendo, para muitos de nós foi muito valioso,
porque a coisa mudou, sim, mudou para melhor. Precisa melhorar? Precisa. Mas para que melhore, nós precisamos entender que nós precisamos, dentro desse diálogo que nós temos tido aqui dentro com Deus, nós temos que ter obediência, nós temos que ter reverência. Deus nos quer ouvir e Deus nos quer atender. Mas Ele vai nos atender no nosso diálogo com Ele quando nós somos merecedores. E glórias a Deus, porque nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm sido ouvidas, atendidas nos seus diálogos com Deus. Têm sido curados, têm sido abençoados, têm sido libertos. Por quê? Têm sido fiel com Deus e Deus tem atendido as suas orações, as suas conversas. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante de quem realmente pode nos abençoar e pode bater um papo legal com a gente. É gostoso conversar com os amigos. É gostoso ir na casa do mano e num cafezinho lá, né? Porque é cafezinho mesmo, que ele dá bem pequenininha a xícara pra gente. Bater um papo com ele, ouvir uns conselhos de quem é experiente na vida. É gostoso conversar com o Edivaldo. É gostoso ver o Serginho nos procurar. Osni, vamos reunir a nossa turma. E vamos no lugar aí que a gente sempre ia quando adolescente. Vamos lá relembrar. É gostoso isso, né, Gletos? E nós vamos lá. O nome chama Pot Chopp. Mas nós não vamos tomar chopp, nós vamos tomar Coca-Cola. Hein, Edivaldo? Não era gostoso aquele tempo? Era gostoso. E é outra coisa que está se perdendo também. Muitos de nós estamos agindo, me perdoe se tiver alguém, não é meu interesse ofender, pelo contrário, mas muitos de nós estamos fazendo como se faz na Igreja Católica. A igreja é uma reverência. Você entra dentro da Igreja Católica, quem nunca entrou, experimenta. É como se passasse uma mosca, a gente ouvia o bater das asas da mosca, de tanta reverência que é dentro da igreja. Não trocam uma palavra. Ontem eu estive numa das nossas igrejas e eu comentei com o Alexei. Alexei, para e perceba a bagunça que está dentro da igreja. Mas parecia uma feira. Cadê o Alexei? Já foi embora? Está lá. Já foi, né? Diálogos legais de se ter, não dentro da igreja. Pode até ter, mas com reverência. É a casa do Senhor. E ninguém gosta que alguém entre na nossa casa e fale o que quer, do jeito que quer, na altura que quer, o tempo que quer. Não é bem assim. Mas, como eu ia dizendo, as pessoas saem da missa e elas só têm olho para o portão. Zum, do jeito que saem, vão para suas casas. É gostoso, irmão, você parar ali na frente e abraçar alguém e bater um papinho com ele. Daí, irmão, tudo bem? Como que você está? Estou com um pouquinho de pressa, tem algumas coisas para ver, mas senti no coração que eu tenho que conversar com alguém antes de ir embora. Tem muitos de nós que só atrás dos interesses. Tá certo? Mas tem amigos do teu lado. Tem companheiros. Tem gente que tem o maior desejo de conviver com você no céu. E lá no céu, ninguém vai correr atrás dos seus interesses. Você vai ter que parar para conversar. Isso se nós formos. Porque se nós negligenciarmos aqui, Deus vai levar pessoas antipáticas, pessoas que não têm papo, pessoas que não são felizes, pessoas que não gostam de conversar, pessoas que não gostam de se divertir. Deus não vai levar para o céu, não. Eu acho que no céu não vai entrar gente chata. Não vai. Acho que não. Acho não tenho certeza. Que indiferença é pecado. Falta de diálogo é pecado. Falta de companheirismo é pecado. Para mim é pecado. Então nós precisamos entender, gente. Nós temos que ter diálogos. Nós temos que ter obediência. E a obediência nesse sentido é uma só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em amor. O começo da igreja foi assim. O povo passando na rua, vendo a alegria, vendo o diálogo, vendo a conversa. É um com bandeja de carneiro aqui, o outro com uma costela de gado aqui, o outro com frango assado chegando, tudo na igreja. E aquela festa só lá fora. O povo olhava e, opa, o ambiente é bom, vamos entrar. Vamos participar.
O povo passando na rua e vendo que na hora do culto não tinha ninguém para fora. Eles olhavam, o culto nessa igreja deve ser uma benção, porque olha, o povo não tem ninguém para fora. Está tudo lá dentro. Deve estar acontecendo alguma coisa muito boa lá. Entravam e eram abençoados. Muitas vezes a gente tem até vergonha. Não do que está acontecendo aqui dentro, mas do que está acontecendo lá fora. Que as pessoas não entendem. Que se nós desvalorizarmos e ficarmos lá fora, quem passa na rua nunca vai entender que aqui dentro pode estar acontecendo alguma coisa boa. Podem estar tendo diálogos abençoadíssimos, como nós temos tido. Que Deus esteja a nos abençoar e que nós não precisemos, que nós nunca aconteça, porque se preciso for, vai acontecer, de ter um diálogo como esse que Balaão teve. De uma jumenta fazer ele ficar quieto. Uma jumenta cobrar dele serviços prestados. Porque ele estava sendo injusto. Primeiro com Deus e depois com a sua jumentinha. Então cuida do teu animalzinho de estimação. Não bate nele à toa. E faça as coisas certas, porque é ele que Deus pode usar para te corrigir. Dê ouvido ao que o Senhor tem falado nessa igreja. Através das mensagens, através dos louvores, tudo que Deus tem feito aqui, através dos testemunhos que nós tivemos, Deus tem falado, Deus tem falado, Deus tem falado. Deus tem batido no nosso coração. E Ele quer ouvir alguma resposta de nós. Que Deus seja louvado e que nós possamos entender que nós precisamos dialogar com Deus e após esse diálogo prestar obediência àquilo que Ele pede a cada um de nós. É duro a gente chegar à conclusão, olhando para esse texto, de uma grande verdade, que